Bom dia, salve família, tamo junto. Ótima terça-feira pra nós aí, em nome de Jesus. Eu do lado de cá, já na loja, agora é 9 horas da manhã. A gente tá aqui, grato a Deus, por mais um dia, por mais oportunidade de estar trabalhando, metendo marcha nos trampos, nos projetos. E vindo de pra cá, de moto, pensando na vida, eu me questionei, será que todo mundo realmente entende por que odiavam tanto Jesus? Por que tramaram a morte de Jesus, castelaram a morte de Jesus? Será que a gente realmente entende por que houve tanta perseguição sobre a pessoa de Cristo? Vamos lembrar uns pontos. Jesus era judeu, como os outros caras também eram. Jesus navegava e vivia em meio à palavra, em meio ao reino de Deus, em meio à discussão, em meio ao ensinamento acerca da palavra, acerca do reino, acerca do propósito de Deus. Porém, Jesus em nenhum momento seguiu uma cartilha. Jesus em nenhum momento seguiu o rumo, seguiu a direção que todos seguiam, né? Ele não veio navegando na mesma caminhada que todo mundo vinha navegando durante 100, 200, 300 anos, tá ligado? Ele veio falando do reino, falando da proposta, falando de Deus, testemunhando o relacionamento que ele tinha com Deus, porque era notório o relacionamento que Jesus tinha com Deus. Porém, ele não se rendia a viver de acordo com o que o sistema religioso da época vivia. E isso fez com que levantasse um ódio no coração dos caras. Os caras não aceitavam a posição de que ele poderia ser um representante do reino, assim como ele se achava um representante do reino, porém ele não seguia a cartilha, ele não seguia a caminhada que eles viviam. E o mais louco de tudo, né, mano? Ele era judeu. Então, na concepção dos caras, ele também era um irmão, ele também era de casa, ele também tinha conhecimento acerca da proposta do sistema religioso, da vontade de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porém, a vontade de Abraão, Isaac e Jacó, ela tinha se distorcido no decorrer dos tempos por propósito político, por propósito cultural, por propósito pessoal dos caras. E a Bíblia diz assim, ó, o profeta de casa ele não tem honra. O profeta de casa ele não é honrado, porque o profeta de casa ele sabe as limitações da casa, ele sabe as dificuldades da casa, ele sabe o comportamento pessoal da casa. Então qual que foi a ideia de Jesus? Foi fundir a vontade de Deus com a necessidade do povo segundo as suas atitudes, as suas caminhadas. Isso levanta ira, isso levanta ódio, isso levanta mágoa. Saber que a verdade vem, mas a verdade vem de dentro. É mais fácil buscar a verdade de fora, porque a verdade vindo de fora, ela vem glamurosa, ela vem em pontos soltos, tá ligado? Ela vem tipo meio que... E com 14, 15, deixa eu ver, 17 para 18 anos de evangelho, eu aprendi que o profeta de casa realmente ele não tem honra. E o profeta de casa, quando ele coloca em pauta as necessidades das pessoas ao seu redor, seja familiar, seja amigo, seja adicto, seja pessoas de fora, mas quando você traz um ponto de observação onde você chacoalha a pessoa para a realidade, você deixa de ser profeta, você deixa de ser homem de Deus. Outros podem ser, mas não você, porque você está desonrando, você está magoando, você está ferindo com a sua verdade. E foi por isso que mataram Jesus. Simplesmente por isso que mataram Jesus, porque Jesus trazia uma verdade que chocava e que machucava. E o que me conforta é saber que o tempo é rei, e que por mais que perseguiram Jesus, que mataram Jesus, que não aceitaram o discurso de Jesus, que não aceitaram o ensinamento de Jesus, que achavam que Jesus estava se rebelando contra a religião, que Jesus estava apontando o dedo sem necessidade, que Jesus estava trazendo discórdia, rebelião, porque foi isso que falaram. Jesus ele era o enviado de Beelzebu na visão das pessoas religiosas, as pessoas sistemáticas, as pessoas culturais, pessoas que não queriam abrir mão do seu passado cultural, do seu passado religioso, do seu passado íntimo com aquilo que aprendeu, aquilo que é cultural, para mudar de vida e viver uma nova proposta com Cristo. Paulo abriu mão disso, Pedro abriu mão disso, Mateus abriu mão disso, Nicodemos, vários caras abriram mão disso. E esses caras tiveram sucesso. Mas o que me conforta saber é que o tempo é rei,
que o tempo é rei e que o tempo ele educa, ele discipula, o tempo ele ensina. E eu falo por causa de mim, porque são 17 para 18 anos de evangelho. E ser cristão não é andar com a Bíblia na mão, não é ter a cara lisinha, não é sair falando hermenêutica homilética, não é ter jargão e carregar um jargão religioso, veste religiosa. O relacionamento com o evangelho é ter sua vida transformada. Então aquele que era não é mais. E eu não falo de tomar uma cerveja, eu não falo de ouvir uma música, eu não falo de fazer um rolê na praia, eu falo de caráter, de construção de história. E eu, de quando eu era 10, 11 anos de idade até os 30 anos de idade, eu me tornei uma pessoa lixo, um lixo de ser humano. Convicto que eu defendia a rua, que eu era representante do rap e era representante das quebradas. Porém eu aprendi com Cristo que representar realmente, ele dói. Fazer a diferença realmente, ele dói. E além de ser doloroso representar a verdade, além de ser doloroso você conseguir representar algo útil, isso leva um tempo. Então a mudança, a transformação, ela é de caráter. A transformação, ela é de pensamento. A transformação, ela é de posição. A transformação, ela é de íntimo. A transformação, ela tem que ser verdadeira, tá ligado? E eu consigo falar que em 17 para 18 anos caminhando com Cristo, eu tive uma vida transformada e eu glorifico a Deus por isso. Então, se você está no processo de transformação, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo, mas ei, abra a sua cabeça, abra o seu coração por um entendimento das pessoas que te amam. Lembra quando sua mãe falava um bagulho pra você, você ficava boladão, nervosão, e seu pai falava que você estava errado, você ficava boladão e eles eram errados, e o tempo te mostrou que ele estava certo, porque você caiu, tropeçou, quebrou a cara, foi traído por pessoas na rua, teve consequências na sua vida. Então é isso. Do mesmo jeito que nossos pais falavam no passado e nós não dava atenção, Deus tem falado com a gente tem subestimado. Deus tem cuidado e às vezes a gente tem subestimado. Então, como diz a música que eu fiz com o Rei, o tempo é rei. O tempo é rei. Não adianta se desesperar, mas é necessário abrir a mente, abrir o coração para uma transformação, para uma mudança. Porque senão passa o tempo e a sua vida não muda, a sua história não muda, e você vai continuar julgando as pessoas, apontando as pessoas, se vitimizando na história, como se o mundo ao seu redor tivesse errado. Mas na verdade, às vezes a gente também tem que se avaliar, tem que entender aonde a gente está pisando em falso, onde a gente está tropeçando, para que os conselhos dos pais lá atrás gere resultado, para que os conselhos do povo de Deus na nossa vida gere resultado, para que os conselhos da palavra gere resultado, porque falar até papagaio fala, e se você pesquisar por aí você vai ouvir todo tipo de palavra que te conforta, mas a que te liberta é pouco. Tamo junto, Cristo vive, naquela fé.